Então não é alguma coisa exterior acontecendo. O que precisa mudar, o que nós precisamos olhar para ter um 2024 diferente, é ter algo diferente dentro de nós. Faz muita diferença. E eu queria que você anotasse isso. Você vai ter um 2024 diferente. Não se você ticar toda uma lista de metas. O seu 2024 vai ser diferente se você olhar diferente, se você pensar diferente e se você esperar diferente. São essas 3 palavras, ou são essas 3 frases que nós vamos meditar essa noite. Porque você vai ter um 2024 extraordinário, desde que você olhe diferente, que você pense diferente, e de que você espere de uma forma diferente. Não é uma lista de coisas que você vai fazer que vai dar mais sentido para a sua vida. E eu queria que você lesse um texto comigo. É um texto muito, muito importante e curioso até, porque ele está escrito 2 vezes na palavra de Deus. E eu queria que você lesse comigo os 2 textos. Primeiro está lá em 1 Pedro, capítulo 3, o verso 10. Se você já tem seu diário de pregação, já anota aí. 1 Pedro 3, 10. E Salmo número 34, 12 em diante. Esse é o texto base para a nossa mensagem de hoje. 1 Pedro 3, 10 e Salmo 34, a partir do verso 12. O apóstolo Pedro ele coloca assim: pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes. Vamos parar aqui um pouquinho. Quem quer viver dias felizes? Todos nós queremos, né? O apóstolo Pedro está perguntando: pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios de falsidade, de falar mal, como estão em algumas versões. Afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Eu queria ler o Salmo 34 também com você. É o mesmo texto. O apóstolo Pedro está citando aqui o Salmo de número 34. Salmo 34, a palavra diz assim: o salmista falando da sua experiência espiritual. Aqui ele coloca de uma forma diferente. O apóstolo Pedro colocou na forma afirmativa. Acompanhe comigo aqui. O apóstolo Pedro ele falou na forma afirmativa. O salmista ele faz uma pergunta: quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Feche seus olhos. Pai querido e amado, esta é a Sua palavra. Nós cremos no poder da Tua palavra, cremos que ela é inerrante, ela é mais penetrante que a espada de 2 gumes, ela é capaz de discernir, de dividir a alma do espírito. Nós clamamos por Ti essa noite. Clamamos, ó Deus, porque nós queremos cada vez mais ser espirituais, cada vez mais, ó Deus, viver pela Tua palavra. Queremos também, ó Deus, desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Queremos sim, ó Deus, ver dias felizes. Queremos ver dias felizes, ó Pai. Fala conosco, que 2024 seja o ano do cumprimento das Tuas promessas em nossas vidas. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ele faz uma pergunta aqui: quem de vocês quer amar a vida e
deseja ver dias felizes. Ora, eu fiz uma pergunta aqui e todos levantaram a mão. Porque é desejo de todos viver dias felizes. Quando o salmista ele faz essa pergunta, ele sabe que a resposta é uma resposta automática. Na verdade é uma pergunta até que retórica. Não precisa de resposta. Qualquer um que você pergunta, você vai ver que a pessoa quer, lógico que eu quero ser feliz. Lógico que eu quero me dar bem na vida. Lógico que eu quero desfrutar da minha juventude, eu quero desfrutar da minha família, eu quero desfrutar dos meus bens. Isso é evidente. Mas por que é que ele fala essa pergunta? Porque às vezes, olha só, às vezes nós falamos algo, sai da nossa boca algo, um conceito, um valor, mas que na prática nós não vivemos. Sabe o que é muito contraditório para mim? Eu ver um médico fumando. Não parece contraditório para você também? Não é muito contraditório, né? Tem uma frase que eu sou advogado, e curiosamente os meus problemas são sempre resolvidos aos 45 minutos do segundo tempo. Porque você está sempre resolvendo o problema dos outros e não resolve os seus. Às vezes nós falamos, eu quero um 2024 diferente, eu quero ter uma vida boa, eu quero ser feliz. Mas você olha para a vida da pessoa e você não percebe que há uma lógica entre aquilo que ela faz e aquilo que ela fala. Não há lógica. Bem, na verdade, há algumas pessoas que elas podem ganhar na loteria e ainda assim serão miseráveis. Parece que daqui a pouco vai ter o sorteio, né? Pode ganhar na loteria, mas ainda assim ser miserável. Algumas pessoas elas podem receber todas as bênçãos de Deus e não ver elas na sua vida. Ela pode receber, Deus poderia fazer qualquer coisa por ela, e ainda assim os seus olhos estariam tapados, ainda assim ela não conseguiria desfrutar daquilo que Deus está lhe proporcionando. Nós podemos dizer que algumas pessoas não faz diferença se ela é abençoada ou não. Está comigo aqui esta noite? Amém. Para algumas pessoas não faz diferença ela ser abençoada ou não. Porque o que tem que mudar é a disposição interior. O que tem que mudar é a forma como ela vê a vida. Há um texto na palavra de Deus e eu queria usar o primeiro ponto para te trazer clareza a respeito disso. Mateus capítulo 6, verso 22. A gente consegue uma projeção? Consegue? Mateus 6, 22. Jesus diz assim, olha para mim, olha aqui. Se os teus olhos forem bons, se os teus olhos forem bons, o que ele quer dizer? Olha só, a forma como você vê a vida faz muita diferença. A forma como você enxerga a vida faz muita diferença. Tem pessoas que parecem, eu estava lendo um livro um tempo atrás, não vou nem falar o nome porque eu não indico a ouvir tudo dele, mas ele falou algo muito interessante. Ele falou, parece que existem pessoas que são membros da primeira igreja dos gafanhotos, porque o espírito dela é como daqueles espias que se viam como gafanhotos. Sabe aquela pessoa que você vai conversar, ela sempre tem uma palavra ruim. A gente passa por momentos ruins, a gente passa por momentos, eu passei esses dias por 18 dias de uma enfermidade que não sarava,
A gente passa por momentos ruins. Mas há um tipo de pessoa que parece que ela está sempre num espiral. Ela está sempre numa vertente de pessimismo, de não conseguir olhar para a vida, enxergar o lado bom, de não conseguir enxergar as coisas como elas realmente são. Jesus diz para nós, olha só, os seus olhos, ou a forma como você vê, faz muita diferença. A forma como você enxerga a vida, né? Tem aquele exemplo simples, é o copo meio cheio ou meio vazio. O que você enxerga? Eu não vou ser nem simplista dessa forma. Eu queria usar com vocês 2 exemplos. Um primeiro exemplo é o exemplo dos espias. Você tem 10 espias que olham para a situação e eles enxergam o quê? Dificuldade. Eles olham para a situação e enxergam impossibilidades. Às vezes acontecem algumas coisas na nossa vida e elas são apenas o trampolim para você experimentar algo sobrenatural de Deus. Você entendeu o que eu falei? Às vezes, você não entendeu. Às vezes acontecem infortúnios nas nossas vidas, simplesmente para que pudéssemos experimentar algo sobrenatural de Deus. Então, pode ser que 2024 venha para você disfarçado com algumas tribulações. Quantos amam tribulação? Ninguém, né? Não amamos tribulação. Mas, de fato, elas podem ocorrer, não pode? Essa semana aconteceu 2 coisas muito ruins comigo. A primeira, eu bati no trânsito. Foi a primeira vez e isso me deixou muito mal. Eu estava errado. Então, isso me deixou ainda mais mal. Eu até compartilhei que às vezes foi para machucar um pouquinho o meu orgulho, né? Para ficar um pouquinho orgulhoso. Aí depois, cuidar que a gente fala, né? Às vezes a gente fala e aquilo que a gente fala tem poder. Eu falei esses dias para minhas filhas, elas perguntaram a mim, o que pode acontecer de mais ruim com você, papai? A minha felicidade foi eu perder meu celular. Né? Foi a coisa mais horrível que eu imaginei ali, foi eu ficar sem o celular. Né? Hoje tudo é feito por ele. E eu fiquei sem o celular também, de uma forma inexplicável, ele perdeu o touch. E aí foi arrumar e quando arrumou o cara falou, você perdeu tudo que você tinha no celular. E aí, depois que eu ouvi essa palavra, eu conversei com as 2 no carro, falei, você lembra que o papai falou qual que era a coisa mais ruim que podia acontecer com ele? E ela falou, perdeu o celular, né? Eu falei, o papai estava meio doido naquele dia, e isso não é a coisa mais ruim que pode acontecer. Porque, ainda que você perca todas as coisas que você tem no celular, não é a coisa mais ruim isso acontecer, porque outras coisas bem piores podem acontecer, você não concorda? Mas às vezes, o que eu quero trazer sua atenção para mim essa noite, é que às vezes nós achamos que estamos no olho do furacão. Você de repente ouve um diagnóstico, você recebe uma carta de demissão, né? Você descobre algo que te entristece e aquilo tem o poder de te levar para o olho do furacão, de te levar para um lugar onde você acha não há mais saída, daqui eu não consigo mais me levantar. Mas até nesses momentos, o que você precisa entender é que a forma como você enxerga vai fazer toda a diferença. A forma como você olha a diversidade, a forma como você olha o momento de impossibilidade, qualquer muro que se levante diante de você, a forma como você se porta faz toda a diferença. Em 2024, eu poderia te dizer aqui, olha só, 2024 vai ser de bênção, você vai ganhar
muito dinheiro, você vai ter saúde, você não vai bater o carro, seus filhos vão te obedecer, os seus pais vão cooperar, e você pode poder fazer um monte de coisa. Mas eu não posso te garantir que vai ser sempre assim. Alguém pode garantir? Você pode garantir que o seu 2024... Olha só, já pregamos aqui essa mensagem, né? Ainda que você faça tudo certinho, como Jó era irretocável. Se você se lembrar de um homem justo, o primeiro é Jesus, o segundo é Jó. A Bíblia descreve Jó como alguém irretocável. E ainda assim ele sobreveio momentos de dificuldade. Dificuldade não, ele foi um furacão mesmo. É impossível alguém imaginar o que Jó passou. Então, não posso te garantir que você fazendo tudo certinho, que você cumprindo todos os mandamentos, que você amando a Deus sobre todas as coisas, que tudo vai ser bem para você. Mas uma coisa nós podemos entender, e que a palavra de Deus nos garante, é da forma como eu olho a situação, e isso faz toda a diferença. Como aqueles dois espias, quando eles olham para a situação, eles veem uma possibilidade. E eles dizem, vamos para cima. A postura proativa, a postura otimista de alguém que confia em Deus. Quantos confiam em Deus aqui? Amém. Então eu não preciso te prometer bênçãos. Eu não preciso te prometer nada essa noite. O que você precisa entender só é que você tem a pessoa mais importante, mais poderosa do mundo ao seu lado. Então não há impossíveis que possam se apresentar diante de você e pode seu mundo virar de ponta cabeça. Então eu posso te dizer, Deus está no controle e de alguma forma isso vai reverter para o seu bem. É o que está escrito em Romanos 8. Todas as coisas cooperam. Então eu posso, diante de alguma situação ruim, diante de infortúnios, eu posso olhar e ver, estou só esperando como que isso aqui vai se reverter para o meu bem. Aconteceu alguma coisa ruim? Sente e espere. Isso aqui, como que Deus me faz enxergar, como que isso aqui reverte para o meu bem? Porque vai se reverter. Porque vai se reverter, você pode crer nisso? Porque Deus faz com que todas as coisas cooperem, para que tudo reverta para o seu bem, e mesmo no momento que você acha, isso aqui vai acabar comigo, daqui 6 meses, daqui 1 ano você vai ver, não acabou comigo coisa nenhuma, foi muito mais forte, eu fiquei muito mais perseverante, eu fiquei muito mais animado, muito mais encorajado. Você só precisa cuidar na hora que você está no olho do furacão. Se 2024 vir para você com alguma artimanha, preste atenção nas palavras que você diz, preste atenção na postura que você se coloca, porque aquelas pessoas que confiam em Deus, aquelas pessoas que sabem quem está com elas sempre olham para a situação com os olhos que Jesus falou, olhos bons. Aqui o texto fala, eu não vou entrar nesse texto aqui, poderíamos pregar 6, 7 mensagens só nesses versos. Quando o texto fala aqui de falar mal, ele não está só falando de você fazer fofoca de alguém. O falar mal aqui é você falar palavras que não são de acordo com a palavra de Deus. O falar mal aqui é você praguejar. O falar mal aqui é você murmurar. Você está me entendendo? Para Deus é muito sério. Para Deus é inconcebível os seus filhos, aqueles a que Ele ama, que Ele cuida e preserva, começar a murmurar. O que tem que sair do nosso lado? Todos sabemos, é o louvor. Quando Paulo e Silas estão na prisão, eles murmuram. Não, eles louvam, porque o cristão, mesmo diante da diversidade, mesmo diante da dificuldade, ele louva, ele adora, ele sempre espera, porque isso aqui vai reverter para o meu bem. Davi, quando ele está diante de Golias, se você ler o capítulo 17 de Samuel, você vai ver que Davi tinha sido testado pelos irmãos dele, né? E foi testado também pela armadura de Saul,
chega diante do Golias, diante do gigante, o gigante esnoba dele, e a palavra que ele dá é a palavra que tem que sair da nossa boca no dia mau. Você vem contra mim com pedra, com uma espada, mas eu vou contra ti em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Quando o dia mau se apresenta diante de nós, nós vamos com esse espírito guerreiro, não com o espírito de gafanhoto, com esse espírito de vitimismo, mas com o espírito guerreiro. Nós vivemos momentos, complicados politicamente, na área das finanças. E o que eu queria dizer para você, meu irmão, vai para cima em 2024. Vai para cima. Não deixe que Mamon governe a sua vida. Eu posso ouvir um amém? Amém. Olha só, a sua situação financeira, e é uma coisa que nós precisamos entender quando fala de olhar, porque às vezes nós olhamos para quê? Nós olhamos para aquilo que nós não temos, não é? Nós olhamos para aquilo que nós não temos. Se olhássemos para aquilo que nós temos, já seria 50% de vitória. Se em 2024 parássemos de olhar para aquilo que nós não temos e passássemos a olhar para aquilo que nós temos, eu tenho certeza que a sua atitude diante das situações que acontecem já seria totalmente diferente. Mas eu falei só 50%. Porque nós não podemos olhar só para aquilo que nós temos. Nós olhamos também para aquilo que Deus pode nos dar. Amém? Amém. Eu preguei aqui no Natal a respeito de expectativas. Muitas vezes nós colocamos expectativas em coisas erradas, em pessoas, em acontecimentos. Mas alguém que nós podemos colocar toda a nossa expectativa é Deus. Porque Deus, Ele é especialista e Ele é poderoso para cumprir todos os sonhos, todas as expectativas que Ele colocar no seu coração. Então, diante da situação, não olhe para aquilo que você não tem, olhe para aquilo que você tem e aquilo que você ainda vai ter, com base naquilo que Deus te promete. Eu ainda não vejo, eu não estou falando só de dinheiro, estou falando de todas as coisas, olhando para virtudes também. Geralmente quando eu falo só pensando em virtude, porque, eu usei o exemplo da Mega Sena. Você sabe que há um estudo que diz que 98% das pessoas que ganham a Mega Sena, elas ficam pobres em até 5 anos. Porque não é a quantidade de dinheiro que está disponível para você, é a sua mentalidade, são as virtudes que você carrega diante de si. Então, o que nós precisamos perseguir é as virtudes, porque elas são sim a maior riqueza que nós podemos ter. Há um outro estudo que diz que se fizesse um rebalanceamento mundial, pegasse todo o dinheiro e dividisse igualmente entre todas as pessoas, diz que em menos de um ano, nós teríamos novamente os ricos sendo ricos e o pobre sendo pobre. Porque é a mentalidade que precisa mudar, é a virtude que nós precisamos alcançar. Então, quando você olha para a sua vida, não olhe para a virtude que você não tem ainda, olhe para aquela que você já tem e leia a Bíblia, porque Deus te promete muitas virtudes. Sabedoria, que é uma das principais, o que Ele faz? Ele dá de graça. E a palavra diz ainda, Tiago, Ele não joga na sua cara. Ele te dá. Então nós olhamos para as coisas que nós temos e aquelas que nós vamos ainda conseguir. E olhando, para ainda essa questão do olhar, vou falar algo que eu nunca falo em pregação, eu sempre prefiro falar em aconselhamento individual, porque eu tenho medo de não ser bem compreendido. Mas eu queria que você olhasse aqui para mim essa hora. Olha só,
Nós não controlamos as situações, os acontecimentos, né? Nós também não controlamos as pessoas. Às vezes, né, nós ficamos muito frustrados com o que as pessoas fazem conosco. Às vezes nós ficamos muito frustrados, né, pela ingratidão, pela falta de compaixão, pela falta de amor. E muitas vezes nós ficamos amargurados da vida. Eu tenho certeza que se eu conversasse com cada um aqui, você ia me citar para mim mais pessoas que te fizeram mal do que coisas que te aconteceram. Nós estamos num mundo onde nem mesmo nós queremos magoar as pessoas. Quem quer magoar as pessoas aqui? Ninguém quer. A gente não quer fazer o mal para a pessoa. Só que muitas pessoas, eu falei isso quando eu preguei no domingo passado sobre o Natal, muitas pessoas, elas meio que desistem de amar, ela desiste de estar com as pessoas, ela desiste de confiar nas pessoas, ela se fecha, ela se amargura. Eu queria dar uma palavra para você essa noite. Assim como diante da situação adversa que lhe advém, você tem que ir contra ela com um pensamento proativo, um pensamento de vitória. Encare também essa grande novela da vida de uma forma diferente. Eu, quando era criança, um dos meus sonhos era ser escritor de filmes, né? E aí eu assistia os filmes, achava muito legal o enredo, aí eu tinha uma criatividade, então eu imaginava personagens, eu imaginava situações. Um dos meus sonhos era ser um roteirista. Na vida você vive como se estivesse dentro de um grande filme, diante de uma grande novela. Num filme tem um vilão, não tem? No filme tem um mocinho, tem um herói, tem os coadjuvantes. O escritor, ele tem condição, o roteirista, ele tem condição de determinar como que vai acontecer a história. Nós não temos. Nós estamos dentro da história. Nós estamos dentro da história. Então, olha só. Se de repente o teu chefe não é aquela maravilha que você gostaria que ele fosse, aceite-o e receba-o da forma como ele é. Se o teu cônjuge, olha só, agora é mais complicado. Se o teu cônjuge não é do jeito que você sonhou, não sei, ou que você deseja, você não faz tudo para lhe agradar, você não é um robô, né? Muitas vezes a gente quer um robô, a gente não quer um cônjuge. Aceite, receba o jeito que ele é. Às vezes nós ficamos, né? Eu lembro de uma pregação que eu vi de uma senhora, ela falando: eu passei 35 anos brigando com meu esposo porque ele jogava a toalha em cima da cama. Até o dia que eu me percebi que eu perdi 35 anos falando disso. Às vezes, sei lá, desiste de falar, vai lá e pega a toalha e pendura. Às vezes é mais negócio. Quem está me entendendo que é essa noite? A gente precisa agir com mais sabedoria diante da vida. Eu vou repetir. Nós precisamos agir com mais sabedoria diante da vida. Você não controla as pessoas. O que você pode fazer é orar ao Senhor. Porque eu não mudo o meu cônjuge, minhas filhas. Eu não mudo. As pessoas estão ao meu redor. Mas que bom que a vida é feita de diversidade. Que bom, né? Você sabia que o casamento, para dar certo, um dos primeiros requisitos é que os cônjuges sejam diferentes?
for igual, a probabilidade de não dar certo é muito grande. Então, escolha as guerras que você quer lutar e comece a ver a vida de uma forma diferente. Porque às vezes muitas das coisas que você vê, é só você que vê. Às vezes a forma como você reage, ela vai trazer mal para você e vai trazer mal para as pessoas que estão ao seu redor. Se os seus olhos forem bons, então quando olha para o cônjuge e fala, ele deixa a toalha molhada na cama, mas ele acorda cedinho para ir trabalhar. Ele tem uma aqui, né? Ele não cozinha, mas ele limpa bem a casa. Dá glória a Deus. Não olha para aquilo que está faltando, não perca tempo na sua vida, não. Olha só, você teve 2023 para viver só, e já passou. Se brincar, você vai chegar em 2024, você vai estar se lamentando das mesmas coisas que você se lamentava em 2023. E sabe o que é pior? Muitas coisas não valem a pena. Muitas coisas não valem a pena. Muitas coisas, deixa para lá. Muitas coisas, entrega para Deus. Não estou falando aqui para você fechar os olhos para o defeito das pessoas, mas entrega para Deus. E o principal, perdoe mais. O fruto do Espírito se revela em 9 gomos. Um deles é benignidade. Fala pausadamente para não errar. Benignidade. Você sabe o que é benignidade? É você olhar para o próximo e pensar bem. É você olhar com olhos bons. O que nós acabamos de ler em Mateus, Jesus falando? Com olhos bons. Fez isso, né? Fulano te fechou no trânsito. Algo que me irrita muito. Te fechou no trânsito. Olha com olhos bons. Sei lá, aconteceu alguma coisa, ele não me viu. Eu não vi o cara e fechei ele. Minha esposa falou isso. Meu esposo falou isso. Meu pai falou isso. A minha filha falou isso. Às vezes nós precisamos exercitar mais a benignidade, é o olhar o bem, é você tentar se colocar no lugar da pessoa, para que não passe mais um ano sem amar a vida. Sabe, olha só, eu falei a impressão do salmista, né? Quando o salmista faz a pergunta, ele faz de forma retórica. Ele fala assim, quem quer amar a vida e viver dias felizes? De forma retórica, porque todo mundo quer. Pedro, quando ele escreve a epístola, ele não faz com a mesma intenção. Lembra que nós falamos que Pedro ele faz uma afirmação? Ele faz uma afirmação porque o conteúdo da carta de Pedro é para trazer consolo e trazer perseverança a uma igreja que estava sendo perseguida. A carta de Pedro, ela é um encorajamento para uma igreja que está sendo perseguida. Se você ler o capítulo 3 inteiro, você vai ter uma noção disso. Mas se você ler os 5 capítulos de Pedro, você vai ver que em todos eles há uma alusão, há uma informação para aquela igreja persevere. Está sofrendo perseguição, mas dias melhores virão. Está passando por problemas, dias melhores virão. E se você olha o capítulo 3 de Pedro inteiro, você vai entender por que ele citou essa parte do capítulo 34 de Salmo. Porque essas 6 características, elas são condizentes com alguém que quer viver o melhor da vida. Então, alguém que ama a sua vida, porque muitos não amam. Vamos ser bem sinceros, muitos não amam a vida. Muitos vivem aquela filosofia do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vai empurrando com a barriga, não tem sonhos. Olha só, se você não tem sonhos,
Se você não tem planos, você está vivendo, ou melhor, sobrevivendo. E não é o que Deus tem para nós. Deus tem para nós uma vida em abundância. E essa vida em abundância, ela é uma vida onde nós a vivemos plenamente. Esse plenamente não quer dizer que você não vai ter desafios. O viver plenamente é você amar a vida mesmo diante de um processo onde você está, sei lá, um processo de cura, ou um processo de desemprego, ou algum outro processo da vida, né? De repente até um processo de divórcio. Amar a vida é aquele que valoriza, mesmo quando ele acorda de manhã, ele sabe, hoje eu vou ter que procurar um emprego, eu estou sem emprego, mas mesmo assim ele acorda e ele ama a vida, ele quer vivê-la, ele não está fugindo. O apóstolo Pedro fala, se você ama a vida, faça isso aqui. E eu queria passar para o segundo ponto. Eu falei então primeiro, se você quer um 2024, olha só, tem pessoas aqui que vão chegar ao final de 2024, não vão ter muitas bênçãos para cantar como nós cantamos nas nossas canções, mas vai ser um 2024 como o melhor ano que já viveu até hoje. Só porque mudou a forma de olhar a situação. Eu queria que você anotasse uma frase. Olha só. A dor, ela é inevitável. A dor é inevitável. O sofrimento, ele é uma escolha. Você pode viver amando a vida, mesmo no processo de dor, de luto, de vacas magras, mas você escolhe se você vai sofrer ou se você vai viver sua vida. Teve um dia que eu estava, naqueles momentos que você fica com Deus, aqueles momentos que você perde o sabor da vida, e aí Deus fala para você, basta, chega. E aí nós precisamos olhar para a vida, porque mesmo que eu esteja passando por um momento de dor, o sofrimento, ele é uma escolha que cada um de nós fazemos. Você está comigo essa noite? Amém. O sofrimento é uma escolha sua. Escolha viver, amar a vida. Aqueles apóstolos e os discípulos dos apóstolos, os cristãos, eles iam contente para o martírio. E eu fui pesquisar porque aquilo me deixava intrigado. Tem alguns livros, que eu estudei, As Evidências da Ressurreição. Uma evidência da ressurreição é os apóstolos irem para o martírio rindo. Então, se você passa por meio de lutas, ainda assim não é momento para você se entregar ao pranto. É momento de você olhar diferente para a vida. O segundo ponto é o pensar diferente. Nós precisamos pensar diferente. Filipenses capítulo 4, verso 8, vou depor para nós. Filipenses 4, 8. O apóstolo Paulo, ele nos orienta como nós devemos pensar. Primeiramente, em Romanos capítulo 12, ele diz assim, que a nossa mente precisa ser renovada. A nossa mente precisa passar por um processo de transformação. Nós precisamos passar a ver conceitos, a ver princípios de uma forma diferente. E nós precisamos pensar como Deus pensa. Se você fica assistindo muito, eu falei aqui, nossa vida é uma grande novela. Você é um personagem, você não é um autor. Mas se você fica assistindo muita TV, se você fica assistindo muito jornal, o que jornal tem hoje? Eu lembro de uma pregação que eu ouvi do pastor André Valadão em 2014, no ano da Copa. Ele falou assim, se você espremer um jornal hoje, ele sai sangue. Isso lá atrás, 2014 é quase 10 anos. Só que nós
inundando a nossa mente com o que nós vemos na TV, com o que nós lemos nos sites, com o que nós vemos nas redes sociais. Nós ficamos inundando a nossa mente com aquilo que o vizinho fala, que o empregado fala, que ciclano fala. Como que eu vou olhar para a vida com olhos diferentes? Como que eu vou olhar para situações? Olha só, nós falamos dos 10 espias e dos 2, Josué e Caleb. Como que eu vou crer como Josué e Caleb, se o que eu olho para a TV é só desolação, é só estado de amargura, é só tribulação? Como que eu vou ver diferente a vida, se é isso que está encharcando a minha mente? De repente, para um 2024 diferente, um propósito que você vai abrir hoje é ficar 1 ano sem Instagram, sem Facebook, sem esses jornais aí de notícia ruim. De repente, se o 2024 vai ser melhor, você vai conseguir enxergar melhor a vida só de parar de colocar lixo dentro dela. Porque não tem como você ter fé, olha só. Como que você tem fé quando você vê situações, como é que aconteceu aqui com a família, né? Foi, uma cidade aí, Sorriso, né? Como que você tem fé se você fica assistindo Cadeia Neles? Como que você tem fé se você fica assistindo Cidade Alerta? Como que você tem fé se você olha para a humanidade e você perde a esperança? Porque é isso que acontece, não é? Quando você olha para isso, você perde a esperança. Nós devemos colocar na nossa mente, pensar de acordo com o que a palavra de Deus pensa. Conseguiu colocar? Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que tem algum proveito, nisso pensar. É o que o apóstolo Paulo passa para nós. Consegue? Filipenses 4:8. Aí todos nós lemos junto aqui. Se for na NVI, eu leio aqui daí. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro. Nossa, como é difícil hoje conservar uma mente pura. E é uma das condições para nós vermos a Deus. Tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente, o digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram de mim. E o Deus da paz estará com vocês. Um 2024 diferente, ele passa por uma mentalidade diferente. Essa mentalidade, ela influi na forma como você enxerga a vida. Se você lê o jornal e fala, desemprego aumenta. Se você lê outro jornal e fala, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Aí eu concordo com você que vai ficar muito difícil de você acreditar na palavra de Deus. Mas se você passa a ter um devocional todos os dias pela manhã, olha aí que bênção é o devocional pela manhã. Você já sai de casa se lembrando de que Deus o protege, de que Deus o guia, de que Deus o livra, de que Deus o abençoa. Um 2024 vai ser um 2024 diferente, à medida que você pensa diferente. O pensamento do mundo não é como o pensamento de Deus. O mundo, ele tem seu próprio conceito, o mundo tem seus próprios princípios. O mundo gira de uma roda que é diferente da roda como Deus gira. Assim como o apóstolo Pedro estava dizendo para aqueles
Irmãos, porque ele escreveu a carta, olha só, para o mundo são tempos sombrios, é o que ele diz no capítulo 1, são tempos sombrios para o mundo, mas para vocês eu tenho uma boa notícia, eu tenho uma boa novidade, não são tempos sombrios, são tempos de paz. Como ele conclui o capítulo 3, para o mundo pode estar tudo ruim, mas para nós não. Por isso nós precisamos parar de pensar segundo o mundo pensa. Por isso a palavra do apóstolo Paulo em Romanos 12 tem que estar na nossa mente em 2024. Eu preciso transformar a minha mente. Eu preciso urgentemente pensar como Deus pensa. Eu preciso urgentemente entender a mecânica de Deus. Porque afinal de contas nós somos filhos de Deus. Nós não pensamos como o mundo pensa, nós não agimos como o mundo age. Então o pessimismo está invadindo o mundo. Não na casa de Deus. Amém? Você está aqui, né? Betel, casa de Deus. Não aqui. Nós não vemos impossibilidades. Nós vemos momentos oportunos para a glória de Deus se manifestar. Qual a resposta de Jesus para o paralítico? Não importa quem pecou, importa que é um momento oportuno para a glória de Deus se manifestar. E quando eu penso diferente, eu também espero diferente. A gente encerra voltando no texto de Romanos capítulo 8. A palavra de Deus diz assim para nós. Vou até colocar 8:28. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o teu bem. Jeremias, falando da parte de Deus, ele diz que os pensamentos de Deus ao nosso respeito são pensamentos de passarmos escassez, são pensamentos de passarmos por tribulação e sofrimento sem alívio. Não. O pensamento de Deus a seu respeito são os melhores possíveis. Em Isaías também está escrito: os planos de Deus para nós são muito maiores. Ele fala, os sonhos, de repente você tem um sonho, o que eu tenho que dizer para você essa noite, olha só, espere mais, sonhe mais, porque ao modo de Deus pensar é muito maior, é muito elevado. Então, diante das circunstâncias, diante das situações, eu posso esperar que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Nós podemos sim ter expectativas em Deus. Você pode sim ter expectativas de um ano 2024 diferente. Você pode ter expectativas de um ano triunfante, porque o seu Deus é um Deus de amor, é um Deus de cuidado, é um Deus que vela para o seu bem. Ele vela para o seu bem. Então nós olhamos para 2024. Nós não nos importamos muito com as projeções dos economistas, amém? Amém? Nós não nos importamos com as projeções dos filósofos, dos cientistas políticos, dos cientistas de guerra, esqueci o nome agora. Não, nós não importamos com eles. Nós importamos o que é que Deus diz.